Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para a gente gravar hoje uma aula falando sobre esse plano de estudo tutorado em comemoração aos 300 anos do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais, então, ele na verdade, completará 300 anos no próximo dia 2 de dezembro. Então, a Secretaria de Estado de Educação, ela elaborou este plano, né, de estudo tutorado, esse PET, que traz um pouco da ampla e diversa história, né, e das expressões culturais do nosso estado. Então, ao estudar esse PET, vocês, alunos, serão conduzidos a uma jornada de curiosas descobertas e reflexões sobre a composição e costumes locais do estado de Minas Gerais. Durante esse mês de novembro, vocês estarão estudando esse PET. A sua escola contará com uma programação especial na qual os seus professores irão abordar o tema 300 anos de Minas Gerais dentro dos diversos componentes curriculares. Então, eu trouxe aqui para vocês esse slide, né, que a gente fala sobre esse plano de estudo tutorado. O componente curricular é interdisciplinar, ou seja, várias disciplinas, vários eixos temáticos, né? E foi um PET desenvolvido tanto para o ensino fundamental dos anos finais, quanto para o ensino médio. Bom, vamos falar então sobre esses 300 anos de Minas Gerais. Minas Gerais, em relação à sua localização, né? Minas Gerais está localizada na região sudeste. O estado de Minas Gerais ocupa o quarto lugar em extensão territorial, segundo lugar em número de habitantes, né, com mais de 21 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE, e sendo que o território de Minas Gerais ele está subdividido em 853 municípios. Então, o desbravamento, né, da localidade, que hoje compreende o estado de Minas Gerais na região sudeste, se iniciou no século XIX, né, por meio do trabalho dos bandeirantes em busca de ouro e pedras preciosas. Em 1709 foi criada então a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que em 1720 foi desmembrada em São Paulo e Minas Gerais, né, transformando aí, então no estado de São Paulo e estado de Minas Gerais após o ano de 1720. Falando aqui um pouco, um breve relato da história de Minas Gerais. Lembrando, alunos, que essa nossa aula sobre o estado de Minas Gerais nós vamos dividir em duas etapas. Hoje a gente vai estar vendo só uma parte, falando sobre as atividades econômicas, algumas cidades históricas, e na aula da semana que vem veremos outro tema sobre Minas Gerais. Em se tratando da produção aurífera, né, teve início no século XVIII. Na verdade, a exploração da riqueza, baseada na mineração, vai desencadear uma grande onda migratória de portugueses, de pessoas de outras regiões do Brasil colonial no século XVII, né, ocasionando o aumento da densidade populacional e a circulação de pessoas escravizadas no território, né? Mas, na verdade, Minas Gerais ela é muito importante para a economia nacional, né, em vários setores, como na extração de minério, como a gente está vendo, na agricultura, arte e outros. Então, é um estado repleto de tradições, mas também de modernidade. Quando a gente fala da produção aurífera, a gente tem que lembrar da contribuição dos povos negros que escravizados, né, eles foram trazidos para o estado e assim eles deram uma significativa contribuição para o desenvolvimento urbano, econômico, cultural e tecnológico. Então, a extração de minério, ela foi uma das principais atividades na economia mineira e, como eu já disse, vai contribuir para um rápido processo de ocupação e urbanização da capitania de Minas Gerais já na primeira metade do século XVIII. Como vocês já devem ter ouvido falar, a exploração mineral ocorrida no território mineiro contou com conhecimentos e técnicas, então, trazidas pelos povos africanos.
Apesar desse avanço na produção aurífera, né, a produção de ouro ela começou a cair por volta de 1750, levando então a metrópole, que no caso era Portugal, a criar formas cada vez mais rígidas de arrecadação de impostos, causando tensões que vão culminar no mais conhecido movimento político e histórico de Minas Gerais, que vai ser a Inconfidência Mineira. Em relação à produção do café, vai ter início no século XIX, né? A produção de café, a produção e exportação de café vai ser um advento que vai acelerar a economia em Minas Gerais. Então, a introdução da cafeicultura em Minas Gerais, que ocorreu no início do século XIX, logo transformou-se na principal atividade da província e no agente indutor de povoamento e desenvolvimento da infraestrutura de transportes. As indústrias, né, o processo de industrialização e siderurgia para fins do século XIX, né? Inicialmente, as indústrias originárias eram de pequeno e de médio portes, né, concentrada principalmente nos ramos de produtos alimentícios, laticínios e açúcar, têxteis e siderúrgicos. Na década de 1970, a economia mineira vai passar por mudanças estruturais graças a um grande volume de investimento. Nesse período, né, o Estado reverteu a perda de posição relativa no contexto nacional, iniciou-se um processo de adensamento e diversificação da sua indústria, né, da sua estrutura industrial, de consolidação de novos setores industriais e de ampliação da inserção nacional e internacional da economia mineira. Aqui, em se tratando da bonivocultura de leite, né, a produção de leite é responsável por 35% do produto interno bruto, né, o PIB, né? Então, o PIB agropecuário de Minas Gerais é uma atividade econômica presente, a bonivocultura, em quase todos os municípios. Então, o estado de Minas Gerais ele é considerado como grande produtor em relação ao cenário nacional. Então, uma das atividades mais importantes do setor agropecuário, a pecuária leiteira, ela gera emprego, gera renda, né, e tem uma contribuição significativa para a captação de renda das famílias no campo. Aqui nós temos uma imagem da produção aurífera, né, no período colonial, aqui da produção de café, né? Um gráfico aqui da produção nacional de café que mostra o estado de Minas Gerais, né, na liderança da produção nacional de café, e aqui no início do processo de industrialização no Brasil. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre Ouro Preto, né? Essa cidade mineira que foi considerada como berço, né, como patrimônio histórico da humanidade. A exploração da riqueza, né, baseada na mineração, como eu já disse, ela vai desencadear uma grande onda migratória, tanto de portugueses quanto de outras pessoas, né, de outras regiões do Brasil, no início do século XVII. E isso vai ocasionar um grande aumento na densidade populacional e na circulação de pessoas escravizadas no território. Então, vai ser nesse contexto e que vai se destacar Ouro Preto, né, por ter sido a primeira cidade do estado de Minas Gerais a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas, né, a Unesco, isso em 1980. Então, Ouro Preto ela está localizada na região central de Minas Gerais, né, a cidade de Ouro Preto reúne, conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, né, em Ouro Preto está o maior acervo significativo de arquitetura e arte do período colonial de todo o Brasil. Tanto que se destaca artistas, né, muito conhecidos, como Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, e Manuel da Costa Ataíde. Bom, em se tratando aqui de curiosidades, então, né, sobre as regiões da Rota do Ouro, nós temos aqui a cidade de Mariana, né? Aqui uma imagem da cidade de Mariana, Rua Dom Silvério, no centro histórico da cidade de Mariana.
Em 8 de abril de 1711, criação da Vila de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo e Albuquerque. Em abril de 1712, aconteceu a aprovação por Dom João V com modificação do nome para Vila de Nossa Senhora do Carmo. Ouro Preto, como eu já disse aqui para vocês, vamos ver aqui Ouro Preto. A criação da Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar e Albuquerque, inicialmente esse foi o nome dado a Ouro Preto, em 1711. Em 15 de dezembro de 1712, aconteceu a aprovação por Dom João V, com a modificação do nome para Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Lembrando que esse nome Ouro Preto também, por causa do ouro que era extraído, tinha uma coloração escura, né? Aqui uma imagem do centro histórico da cidade de Ouro Preto. Aqui nós temos outra cidade histórica, Sabará, né? Aqui na imagem, a Igreja do Rosário, no centro histórico de Sabará. Em 1711, a criação da Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará. Em 1715, confirmada por provisão do Conselho Real, que nós temos a cidade de Diamantina, né, outra belíssima cidade, fundada como Arraial do Tejuco, em 1713. Tiradentes, né, o centro histórico da cidade de Tiradentes, aqui em imagem, né? Suas denominações foram Arraial Velho de Santo Antônio e Vila de São José do Rio das Mortes. O nome São José resulta da homenagem ao então príncipe de Portugal, Dom José I. A Vila de São José resultou do desmembramento da Vila de São João del Rei, em 1718. Aqui outra cidade mineira belíssima, né, São João del Rei, uma imagem do centro histórico, Rua Santo Antônio, Caminho dos Bandeirantes, e reconhecida como a Rua das Casas Tortas, na cidade de São João del Rei. Aqui nós temos a cidade de Cerro. Em 1701 teve início o arraial que daria origem à atual cidade do Cerro, centro da exploração de ouro na região, né? Aqui uma imagem da capela de Santa Rita, com sua longa escadaria, está na parte alta da cidade do Cerro, de onde se tem uma atraente vista da cidade. E aqui Congonhas, né? Existe uma controvérsia sobre a data da criação da freguesia de Congonhas, sendo esta atribuída por Cônego Trindade em 1734 e Xavier da Veiga, 1745. Aqui uma imagem do Santuário Bom Jesus de Congonhas, no alto da histórica cidade de Congonhas. Bom, como eu disse para vocês, nós vamos dividir a nossa aula em algumas partes. Eu só quero passar aqui para vocês bem rapidinho sobre esse PET, que muitos ainda não estão com a versão impressa, né? Ele traz aqui uma breve introdução sobre os 300 anos de Minas Gerais, fala sobre o ciclo da mineração e o povoamento do estado. Aqui essas cidades mineiras da Rota do Ouro que eu acabei de apresentar no slide para vocês vão ter a oportunidade de ler, né, fazendo uma leitura mais aprofundada sobre essas cidades mineiras. Na próxima aula que eu trouxer para vocês aqui o slide, a gente vai falar sobre os povos ciganos, os povos indígenas em Minas Gerais, os festejos de origem religiosa em Minas Gerais. Aqui traz sobre as principais atividades econômicas, que a mineração, a agricultura, a bonivocultura de leite. Logo depois, vocês têm algumas atividades lúdicas, bem legais de serem desenvolvidas, né? Como essa cruzadinha, por exemplo. E na próxima aula, então, eu vou trazer para vocês sobre os quilombos, né? Quilombos de Minas Gerais, comunidades indígenas, povos ciganos em Minas Gerais, ok? Então, terminamos por hoje a nossa aula de hoje. Façam uma leitura mais aprofundada aí na casa de vocês sobre esse PET 300, em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais. Bons estudos para vocês!